Olá, meus queridos irmãos e amigos, a paz. Vamos prosseguir com mais um estudo, não é? Hoje, para que Deus possa nos ajudar a ter entendimento, crescimento, amadurecimento. Vamos fazer uma oração suplicando ao Senhor que Ele nos abençoe. Pai querido, toma as nossas vidas nas Tuas mãos. Toma a nossa mente nas Tuas mãos. O nosso entendimento, a nossa capacidade de ouvir, de entender, de raciocinar, de captar e de aplicar. Toma-nos nas Tuas mãos, nós suplicamos a Tua bênção, em nome de Jesus. Amém? Você pode dizer amém? Glória a Deus. Meus queridos, hoje nós vamos falar sobre maturidade. Vamos tentar falar alguma coisa sobre maturidade. E a maturidade é algo muito importante na vida de todas as pessoas, porque Deus, Ele nos fez conforme a sua imagem e semelhança, e nós precisamos crescer. Crescer na graça, no conhecimento, e precisamos amadurecer. Agora, o que é maturidade? Maturidade é o estado da pessoa que se encontra na fase adulta. Ela adquiriu a maturidade comportamental, consciente das escolhas, das atitudes, decisões. Quando existe uma seriedade naquilo que ela faz, ou naquilo que nós fazemos, não é mesmo? Então, isso é maturidade. Agora, a maturidade, para adquirir a maturidade, nós precisamos passar por fases. Adquirir conhecimento, tudo na nossa vida, nós precisamos passar por fases. Eu já falei, vou fazer uma recapitulação rapidinha aqui, que eu já falei que o subconsciente, a fase do subconsciente é de 0 a 6 anos, quando nós não temos entendimento de nada, mas nós vemos, nós enxergamos, nós ouvimos, nós percebemos várias coisas, mas não temos entendimento de nada. E isso fica no nosso subconsciente. Lá na frente, talvez, daí a muitos anos, você vai lembrar de alguma coisa, de alguma cena, de alguma coisa que alguém falou. Isso está no subconsciente. E na idade de 7 a 12 anos, é a idade do consciente. É quando nós adquirimos a consciência. É quando nós somos educados, quando nós somos informados das coisas, recebemos direções. E aí então acontece o crescimento nosso físico e também de informações, daquilo que nós somos informados e ensinados. Então nós passamos a ter aquilo que já é consciente, aquilo que nós passamos a entender que deve ou que não deve fazer, e nós temos a parte do subconsciente, que é aquilo que ficou guardado lá atrás, quando nós não tínhamos ainda instrução nenhuma. Aí vem a puberdade, não é? A transição da infância para a adolescência, né? É o desenvolvimento das glândulas de pelos, seio, menstruação, esperma, no menino o timbre de voz muda, e etc. Vai tendo essas transformações, não é? Que é a puberdade. Aí é a idade da adolescência, que é de 12 a 18 anos. Né? Caracteriza-se pela mudança física, psicológica, emocional e início da juventude. Aí vem a juventude, que é a idade viril, né, que trata dos dois gêneros, masculino e feminino, quando é desenvolvido as qualidades masculinas ou femininas. Não é a qualidade masculina ou feminina, as qualidades. Então, aí vem a parte viril da juventude. E depois disso vem a fase adulta, né? Ou a fase do adulto, quando adquire a consciência das suas escolhas, atitudes, do que é certo e do que é errado, do que deve ou do que não deve fazer, do conhecimento e da razão. Nós aprendemos que o que é certo continuará sendo certo, mesmo que ninguém faça certo. E o errado continuará sendo errado, mesmo que ninguém acredite que seja errado, mesmo que as pessoas continuem fazendo errado. Errado é errado e certo é certo. A maturidade é o resultado da
formação recebida com as escolhas e preferências estabelecidas por cada pessoa individualmente. Cada pessoa decide por si mesma o que quer para a sua vida, mesmo que tenha sofrido pressão ou influências, a decisão é muito pessoal. Muitas pessoas dizem, eu sofri essa influência, eu fui pressionado a fazer isso. Mas muitos sofrem influências e são pressionados e não fazem. E mantêm uma postura. Então isso é uma questão muito pessoal, de escolha e de decisão pessoal. Nós vimos na Bíblia que existem alguns exemplos de pessoas que tomaram decisões e atitudes pessoais por causa do caráter, da conscientização de todas as coisas. Então elas tomaram decisões diferentes. Por exemplo, nós vimos as decisões de Daniel e as decisões de Sansão. Os dois receberam as mesmas instruções de Deus, mas cada um teve um tipo de decisão e de atitude, porque a decisão é pessoal. Eu já falei que aos 12 anos de idade a criança já tem as suas preferências e escolhas. E Daniel já tinha suas preferências e escolhas, como Sansão também. Então, a diferença foi muito grande de comportamento, de decisões, de caráter e de atitudes. Nós vemos José. José teve um tipo de comportamento e de caráter, enquanto que os filhos de Eli tiveram outro tipo de comportamento de caráter. Totalmente errado. Não vamos entrar em detalhes nisso, né? Porque eu quero só mostrar essa diferença. Samuel foi uma criança que foi criada lá junto com Eli e perto dos filhos de Eli. Mas Samuel teve uma postura. Mas os filhos de Samuel tiveram outra postura, como os filhos de Eli. Porque a questão é pessoal. É uma decisão pessoal. Eu escolho o que eu quero para mim. Seja bom ou ruim. Seja coisa boa ou ruim. É uma escolha minha. É uma escolha sua. É uma escolha nossa. Nós decidimos o que nós queremos para nós. Qual tem sido, não é mesmo, a nossa escolha? Por exemplo, eu falei outro dia sobre Jó, a escolha e a atitude de Jó, e qual foi a escolha e a atitude de sua esposa, que até falou com ele, amaldiçoa esse Deus e morre, homem. Como que você continua acreditando nele? Nós vimos a atitude de Ló e a atitude e a decisão de sua esposa. Quando Deus disse, o anjo falou, não olhe para trás, nem saiam e não olhe para trás, ninguém olhou, mas a esposa de Ló resolveu olhar. E ela virou uma estátua de sal, né? Qual tem sido a minha, a sua, a nossa escolha para as nossas vidas? O que é que nós temos decidido para nós? E qual tem sido a escolha, as decisões dos nossos filhos? Do seu filho, se é que você tem filho, da sua filha? Quais têm sido as decisões deles e as escolhas deles? As escolhas são pessoais. Eu tenho a minha escolha, meus filhos têm a escolha deles, minha esposa tem a escolha dela. Mas graças a Deus, Deus nos tem unido no mesmo pensamento, no mesmo amor, na mesma fé, no mesmo pensamento, na mesma forma de agir. Isso é muito importante, não é mesmo? Porque ter filho não é somente fazer filho, não é somente gerar, é criar, educar, acompanhar, formar, porque eles irão um dia. Mas irão para onde? Como? Irão com quem? E por quê? Então, a maturidade vai mostrar tudo isso. O nosso grau de maturidade ou de imaturidade vai mostrar através das nossas escolhas, através das nossas atitudes, através do nosso comportamento, em todos os aspectos, sejam eles pronunciados, manifestados ou guardados ou colocados interiormente.
eles serão manifestados de alguma forma. Não é? Todos nós existimos para um propósito. Deus nos fez conforme a sua imagem e semelhança. Então, é lógico que o propósito de Deus para nós, o propósito para a nossa vida é o melhor, não é? Deus nos fez com o propósito de crescer, de desenvolver, amadurecer, de dar frutos, de ser útil e não inútil, não é? Para termos um propósito, para não sermos problema para ninguém, mas para sermos solução para algo, para alguém. Acima de tudo, nós existimos para a glória de Deus. E nós precisamos entender isso, mas somente com maturidade é que nós entendemos isso. Se nós não temos maturidade, nós não entendemos isso, às vezes não aceitamos e não concordamos. Lá na carta do apóstolo Paulo aos Efésios, no capítulo de número 1, versículo 12, ele escreve assim aos Efésios: a fim de sermos para louvor da sua glória, nós, os que de antemão esperamos em Cristo. Nós fomos feitos para o louvor da sua glória, não é? Para que o nome de Deus seja glorificado, seja louvado através da nossa vida, através do nosso comportamento, das nossas atitudes e das nossas escolhas. Também o apóstolo Paulo, escrevendo aos Efésios, no capítulo 2, versículo 10, ele fala assim: pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Então Deus nos criou para que possamos fazer boas obras. Olha, porque somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras. Nós temos realizado boas obras? O nome dele tem sido glorificado através da nossa vida? O que é maturidade? Maturidade é quando nós desenvolvemos o nosso entendimento, a nossa consciência, a nossa capacidade de raciocinar, de entender e escolher e fazer. Vamos ver lá em 1 Coríntios, o apóstolo Paulo escrevendo aos Coríntios, no capítulo de número 13, que ele fala sobre o amor. Coríntios, primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, no capítulo 13, quando ele fala que o amor é o dom supremo, porque no capítulo 12 ele fala sobre vários dons, mas ele termina o capítulo 12 falando: agora eu quero mostrar-vos um caminho sobremodo excelente. Aí ele fala: se eu não tiver amor, não adianta nada. Mas preste atenção aqui. No capítulo 13, no versículo de número 11, fala assim, olha como que ele fala: quando eu era menino, olha, quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino. Houve um amadurecimento. Olha aqui, dissertando esse versículo tão pequenininho, mas extremamente profundo e importante para nós. Ele fala assim: quando eu era, o verbo está no passado. Quando eu era, ou seja, hoje não sou mais. Então, quando eu era, não é? Alguém um dia falou assim: e com respeito ao seu passado? Aí uma outra pessoa respondeu: não sei, eu não vivo mais lá. Passado é passado, não é mesmo? Então, aqui o apóstolo Paulo escrevendo, ele diz assim: quando eu era, ou seja, hoje não sou mais. Quando eu era o quê? Menino,
criança, imaturo, infantil, sem entendimento real de tudo. Quando eu era menino, criança, imaturo, infantil, sem entendimento real de tudo. Isso é que é menino, não é? Tem pessoas velhas com atitudes de criança, imatura, infantis, sem entendimento real do que está acontecendo. E ele diz, quando eu era menino, eu falava. O verbo falar está também no passado. Eu falava, não falo mais. Não expresso mais dessa forma. Não comunico mais daquela forma. Vocês estão entendendo? Então, quando eu era menino, eu falava. Isso é o resultado da maturidade, do crescimento. Quando eu era menino, eu falava como menino, ou seja, de forma totalmente imatura, infantil, como criança. E nós precisamos prestar atenção, nós estamos agindo como adulto ou como crianças? Nós amadurecemos ou nós ainda estamos lá atrás? Não, quando eu era menino, eu falava como menino. Aí ele diz, pensava como menino. A minha mente era infantil, limitada, reduzida, curta, sem muito entendimento, sem estrutura sólida. Não era madura. Eu sentia como menino. Era emoção, só emoção. Alma é sensação. Né? Por isso que crianças, elas sentem as coisas como criança, não como um adulto. Aí ele fala, né, que depois tudo mudou. Eu coloquei uma observação aqui. O fato de até uma criança, adolescente e até mesmo um adulto ter conhecimento de muitas coisas não significa que ela tenha o entendimento do que sabe. Às vezes você sabe, mas não tem entendimento do que sabe. Não é? Não tem o conhecimento. O conhecimento é diferente do entendimento. Eles são diferentes. Não adianta eu ter conhecimento, mas não tenho entendimento. Eu aprendo a fórmula, mas eu não entendi. Eu sei a fórmula, mas não entendi. Então é importante o conhecimento, o entendimento acompanhado do conhecimento. Porque conhecimento sem entendimento é imaturo ainda, não é? Aí ele fala, quando eu era menino, falava como menino, pensava como menino, sentia como menino. Quando cheguei, ou seja, quando alcancei, quando aconteceu mesmo, de verdade, algo em mim, quando cheguei a ser, virar, transformar, mudar, quando eu me tornei a ser, né? Quando eu cheguei a ser homem, ou seja, formado, pronto, maduro, desisti. Tomei uma decisão séria. Eu larguei para trás. Não quis mais. Me conscientizei e disse para mim mesmo, chega, agora é diferente. Vocês estão entendendo? Eu sempre digo que quando nós conseguimos deixar alguma coisa para trás, nós vencemos aquilo. Mas quando nós não conseguimos deixar alguma coisa para trás, é porque aquilo nos venceu. Então ele fala, quando eu era menino, falava como menino, pensava como menino, não é? E agia como menino, sentia como menino. Mas quando cheguei a ser homem, desisti das coisas de menino. Desisti das coisas próprias de menino. Não quis mais nada do que é
próprio de criança, de gente imatura, de infantilidade, sem senso, sem base, sem fundamento. Meus irmãos, infelizmente, em todos os lugares, não somente nas igrejas, mas nós estamos falando de vida com Deus, de vida cristã, nas igrejas estão cheias de crianças, de velhos com mente de criança, com mente infantil, que eu estou dizendo. Não é de simplicidade e de pureza, não. Eu estou falando de limitação, sem maturidade. Você dá uma instrução e a pessoa age como se fosse uma criança. Tem gente velha fazendo birra. Que é isso? Não amadureceu, não cresceu, ainda não desistiu das coisas de menino. É um velho barbado com atitude de criança. Todo desenvolvimento e crescimento normal segue seu curso naturalmente, a não ser que tenha alguma coisa errada, que tenha alguma enfermidade, que tenha algum problema. Vocês estão entendendo? A atitude, o comportamento, a reação, o gesto, a resposta verbal ou corporal vai revelar, identificar, mostrar se a pessoa adquiriu ou não maturidade, se ela é madura ou imatura, se ela tem um comportamento de adulto ou infantil. Vocês estão entendendo? Então, precisa haver, é necessário haver esse crescimento. Quando você tem um filho e o seu filho não consegue, não desenvolve certas coisas, não desenvolve certos movimentos, ou fala, ou não desenvolve até fisicamente falando, os seus membros não desenvolvem, precisa olhar, porque tem alguma coisa que está impedindo o crescimento e que pode até mesmo atrofiar. E as igrejas estão cheias de crentes atrofiados que não desenvolveram e eles agem como se fossem crianças. Lá na carta do apóstolo Paulo aos Efésios também, no capítulo de número 4, dos versículos 11 a 14, ele fala assim, escrevendo aos Efésios, ele diz assim, e ele mesmo, Deus, não é? E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Ou seja, não são todos que têm o mesmo dom e o mesmo chamado, o mesmo talento, não. Deus chamou cada um para uma coisa determinada, não é? Vou repetir. E ele mesmo, Efésios, carta do apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo 4, do versículo 11 ao 14. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, com esse objetivo, não é? Não é para ninguém aparecer e nem querer ser melhor do que ninguém, não. É com vistas, com o objetivo do aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. Não é para confusão e divisão, não. É para a edificação do corpo de Cristo. Quando não há edificação, há confusão e perturbação e divisão, então aí há um sinal grave de imaturidade e de infantilidade, de meninice no ministério. Vocês estão entendendo? Até, versículo 13, até que todos, que ninguém fique de fora, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Nós precisamos chegar a essa estatura. Nós precisamos amadurecer.
Nós precisamos crescer, nós precisamos melhorar na nossa vida, nas nossas atitudes, no nosso comportamento, na nossa fé, no nosso estilo de vida de pessoas que realmente creem e confessam a Deus, não é? Deus quer, Deus almeja, Deus deseja o nosso crescimento, amadurecimento, porque foi Ele quem nos fez e nos formou. E Ele deseja, Ele quer o melhor para todos nós. Não tem como, preste atenção nisso, não tem como eu melhorar e crescer, amadurecer, se eu não consigo ver a mim mesmo e saber quem de fato realmente eu sou. Enquanto eu não vejo quem eu sou, eu não tenho condições de saber o que é que eu preciso mudar e melhorar. Vocês estão entendendo? Lá no Evangelho de Lucas, não é, no capítulo 15, do versículo 17 ao 18, nós vimos que o capítulo 15, mas nós vamos ver do versículo 17 ao 18, fala sobre o filho pródigo. E o versículo fala, e caindo em si, o filho pródigo, vamos ver aqui, Lucas, capítulo 15, Evangelho de Lucas, capítulo 15, do versículo 17 a 18, fala assim, então, olha o filho pródigo, ele saiu, ele desrespeitou o pai, desrespeitou os princípios da palavra de Deus, ele agiu de forma totalmente imatura, irresponsável, pegou uma herança que não era época e nem tempo de pegar, gastou de qualquer jeito e perdeu tudo. Ele teve, apesar de ser um jovem, ele era totalmente imaturo e, por causa da sua imaturidade, o levou a uma atitude totalmente irresponsável. Vocês estão entendendo? E existem muitos marmanjos hoje nas igrejas e até nos ministérios que tomam atitudes imaturas, que são irresponsáveis, desrespeitando os líderes, desrespeitando a tudo, desrespeitando uma ordem, um estatuto. Vocês estão entendendo, meus queridos? E aqui ele fala assim, olha, Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo de número 15, versículos 17 e 18, fala, então, caindo em si, ele olhou para dentro dele. Olha, caindo em si, disse, quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura e eu aqui morrendo de fome? Porque essa foi a escolha dele. Levantar-me-ei e irei ter com o meu pai. E lhe direi, pai, pequei contra o céu e diante de ti. Ele caiu em si. Quantos filhos pródigos estão aí na rua e nós ficamos morrendo de dó e querendo ajudar? Sabe qual é a ajuda para um filho pródigo? É ajudá-lo a cair em si, a reconhecer o erro, a reconhecer que ele pecou contra Deus, contra o Pai, e que ele precisa pedir perdão, voltar murchinho e pedir perdão. É essa a ajuda. E muitas vezes, por causa da nossa imaturidade, por causa da nossa infantilidade, nós ficamos ajudando uma pessoa que está precisando cair em si e tomar posição. E quando o pastor não toma uma posição, o membro todo conduído, começa a ficar com raiva da igreja, chateado com o pastor, chateado com o ministério. Que é isso, meus irmãos? Se nós não cairmos em nós mesmos, se eu não cair em mim mesmo, se você não cair em si, você não vai ter entendimento de nada. E as suas atitudes e escolhas e decisões serão todas imaturas. E nós vamos colher o fruto da imaturidade e da escolha imatura, que acaba sendo irresponsável. Todo desenvolvimento e crescimento normal segue seu curso naturalmente, a não ser que tenha algo errado.
não é mesmo? Nós vimos aqui, filho pródigo, ele caiu em si. A atitude de pegar a herança, sair de casa e gastar tudo foi imatura e irresponsável, desrespeitando o seu pai. Já falei sobre isso. Por isso que quando ele olhou para ele mesmo, ele viu a situação dele, aí ele caiu em si. E ele viu que ele é quem precisava mudar. Não tem como eu crescer, nem eu, nem você, nem ninguém, crescer e amadurecer se não conseguimos olhar para dentro de nós mesmos, encarar a mim mesmo e definir, né? Me definir, me analisar e ver tudo o que precisa ser mudado e melhorado em mim. Por isso que o Salmo de número 139 fala: sonda-me, prova-me, conhece-me, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. É a mim. Eu preciso cair em mim mesmo. A ficha precisa cair. Eu preciso ter entendimento disso. Então não tem como eu crescer e amadurecer se não consigo olhar para dentro de mim mesmo. Quando eu mudo, tudo muda ao meu redor. Mas é quando eu mudo. Não é possível crescer e amadurecer sem se enxergar primeiro. Vocês estão entendendo? Não é possível crescer e amadurecer sem se enxergar primeiro. Precisamos fazer um autodiagnóstico. Nós todos precisamos fazer um autodiagnóstico. Lá em 1 Coríntios capítulo 11, quando o apóstolo Paulo fala da ceia, no versículo 28, ele fala assim: examine-se, pois, o homem a si mesmo. E então coma do pão e beba do cálice. Mas examine-se o homem a si mesmo. Tem pessoas que estão na igreja e estão falando: não sei por que o fulano está tomando a ceia. Isso não é da sua conta, nem da minha, nem de ninguém. É dele com Deus. Então, eu tenho que examinar a mim mesmo. Enquanto eu não me enxergo, eu não consigo mudar, meus irmãos. Eu tenho que enxergar a mim mesmo. Eu tenho que examinar a mim mesmo. Lá no livro de Lamentações de Jeremias, no capítulo de número 3, no versículo de número 39 a 42, Jeremias fala assim no livro de Lamentações: por que, pois, ou de que, pois, se queixa o homem vivente? Queixe-se cada um dos seus próprios pecados. Para de ficar queixando dos outros. E queixe-se dos seus próprios pecados. Enxergue-se a si mesmo. Olha para dentro de você mesmo. Porque senão você não vai crescer. Olha aqui, o versículo de número 40 fala assim: esquadrinhemos os nossos caminhos. Os nossos, não dos outros. Esquadrinhemos, vamos checar, vamos olhar os nossos caminhos, vamos vasculhar os nossos caminhos, provemo-los e voltemos para o Senhor. Vamos checar o nosso caminho, vamos provar o nosso caminho e vamos voltar para o Senhor. Versículo 41. Levantemos o coração juntamente com as mãos para Deus nos céus, dizendo: nós prevaricamos e fomos rebeldes, e tu nos perdoaste. Eu preciso me enxergar, nós precisamos nos enxergar, meus irmãos, e ver que nós precisamos mudar, que todos nós precisamos mudar, porque enquanto isso não acontece amadurecimento. Não chegamos à maturidade. Ficamos aquele monte de crente cheio de manias, de chatice, tudo infantil, tudo parecendo menino birrento. Hoje eu vou ao culto, hoje eu não vou ao culto, amanhã eu não vou, hoje eu não vou orar, hoje eu não vou tocar, amanhã eu não vou cantar. Que é isso? Isso chama-se infantilidade,
meninice, imaturidade. Vocês estão entendendo? Ah, Senhor, precisamos tratar a nós mesmos com honestidade, com sinceridade, com a verdade e não tentando enganar a nós mesmos. A palavra de Deus contém todas as instruções e princípios para todos nós, para nos orientar em todos os assuntos necessários. Por isso a palavra de Deus é a verdade, que nos mostra o caminho e nos confronta. Por que é que os crentes estão tão imaturos? Porque eles não leem a palavra, porque eles não estudam a palavra, porque a palavra nos ensina, nos mostra, nos confronta, nos repreende, nos corrige. E a maioria, infelizmente, não conhece nada. Conhece pouquíssimo. Eu sempre digo, a Bíblia tem 150 salmos e tem pessoas que só conhecem o 91. E tem outras que conhecem o 91 e o 23 e pronto, acabou. Mas são 150 salmos. E a Bíblia tem todos esses livros para nós. Nós precisamos ler e estudar, porque aqui está tudo o que nós precisamos para poder melhorar, mudar, crescer, amadurecer. Por isso que Jesus Cristo disse lá no Evangelho de João, capítulo 8, versículo 32, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Precisamos conhecer e aplicar na nossa vida a verdade, a palavra de Deus. Senão, não amadureceremos, não cresceremos. Ficaremos aqueles crentes chatos, infantis, igual aquelas crianças que não são educadas, pirracentas que só fazem os pais passar vergonha. Vocês estão entendendo, meus queridos? Muitos pensam que uma oração, uma unção com óleo, um jejum, um estudo de 1 hora vai te amadurecer. Não vai não, meus irmãos. Não vai não. Isso é infantilidade, é imaturidade, é falta de entendimento da verdade. Não adianta eu conhecer a letra apenas. Eu preciso ter entendimento da letra, eu preciso ter a revelação da letra, o estudo diário e constante da palavra de Deus, somado a uma boa educação. Isso nos fará amadurecer. Quando somos amadurecidos pelo Evangelho, não geramos infantilidade, nem chatices. Vocês estão entendendo? Eu quero dar um exemplo aqui. Eu estive em Israel e eu fui até lá no Mar Morto. Eu não quis entrar no mar porque estava muito quente aquele dia. E eu não quis entrar. Mas vários irmãos entraram que estavam lá. Mas eu fui conhecer o Mar Morto. O Mar Morto está lá no Oriente Médio, não é? Ele é mais alimentado de águas pelo Rio Jordão. E ele banha a Jordânia, a Cisjordânia e Israel. E ele recebe a água do Rio Jordão, ele recebe do Mar da Galileia, dos riachos da Jordânia, e quando chove, ele recebe água lá do Negueb. Então ele recebe dali, recebe daqui, recebe, mas o nome dele é o quê? Mar Morto. Porque ele tem um excesso de concentração de sal. Se algum peixe vem de um desses rios ou riachos e entra no Mar Morto, ele morre. Ele morre porque ele tem excesso de sal. Ele recebe, mas ele não dá nada a ninguém. Porque ele é um mar morto. Não tem vida por causa da sua grande concentração de sal. Ele recebe do Negueb, recebe do Jordão, recebe dali, recebe de outro lugar, mas só tem acúmulo de sal e só recebe.
Vocês estão entendendo? Eu quero dizer que muitos crentes são como o mar morto. Recebem, recebem, recebem e não produzem nada. Porque são descompensados. Vocês estão entendendo? Eles têm excesso de um monte de coisa. Recebem muito, mas são como o mar morto. Lá em Colossenses, o apóstolo Paulo escrevendo aos Colossenses, no capítulo de número 4, capítulo 4, nos versículos 5 e 6, ele escreve assim: portai-vos com sabedoria para com os que são de fora. Se eu tenho que me portar com sabedoria com os que são de fora, quanto mais com os que são de dentro. Vocês estão entendendo, meus irmãos? Aqui não está falando somente com os de fora, não. Ele está falando principalmente com os de fora, porque os de fora não têm o entendimento que nós temos. Portai-vos com sabedoria para com os que são de fora. Aproveitai as oportunidades. A vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, não é com um saco de sal entupida de sal, não. Vocês estão entendendo? Como o mar morto, não, sabe? Que mata tudo quanto é peixe que entra lá. Temperada com sal, para saberdes como deveis responder a cada um. Então, nós precisamos dar vida. O sal é para salgar, é para dar sabor e é também para conservar. Só que quando alguns crentes abrem a boca, eles jogam um saco de sal em cima da pessoa. Vocês estão entendendo? Pegue um bife bem salgado e coma ele. Será que você consegue comer e engolir? A não ser que você seja perturbado da cabeça, tem algum problema. Você vai cuspir. E todo crente que é muito entupido de sal, ele mata todo peixe que chega. O Senhor Jesus disse que nós temos que ser pescadores de homens e não matadores de homens, mas pescadores. Então, tem muitos crentes que ao invés de conservar a vida de uma pessoa, conservar a vida de uma esposa, conservar a vida de um marido, conservar a vida de um filho, conservar a vida de um amigo, de um parente, não, eles põem para fora. Sabe por quê? Porque eles são descompensados igual o mar morto. Eles recebem muito, mas eles têm um excesso de sal que passa dos limites. Vocês estão entendendo? Então, que a nossa palavra seja temperada com sal, para que possamos dar boas respostas para todos os que nos perguntam as coisas e tenhamos uma resposta sábia, inteligente. Lá em Mateus, capítulo 5, versículo 13, Jesus falou: vós sois o sal da terra. Se o sal for insípido, ele vai servir apenas para ser jogado fora e pisado pelos homens. E muitos crentes ou são entupidos de sal, ou não tem sabor nenhum. É aquilo que Jesus falou, porque você é morno, você não é quente nem frio, você vai ser vomitado da boca. Então precisa ter um tempero, precisa ter um limite, e isso chama-se amadurecimento, isso é resultado de maturidade, e não de imaturidade e infantilidade. Jesus diz que somos, ou que precisamos ser o sal da terra, para temperar, dar sabor, dar sentido à vida, conservar, dar vida.
mas muitos são como o mar morto, tem excesso de sal. Tudo que cai nele morre, perde a vida. Que Deus nos livre disso. Que Deus tenha misericórdia de nós e nós possamos cair em nós mesmos, que eu possa cair em mim mesmo, você possa cair em si mesmo e possa entender aonde é que está a nossa dificuldade, a nossa limitação, a nossa necessidade de mudar e deixar que Deus mude a nossa vida e nos colocar na presença dele. Eles recebem, mas tudo que recebem, todo conhecimento se torna inútil. Inútil. Na carta de Tiago, no capítulo 1, no versículo de número 22, Tiago 1, 22, fala assim: tornai-vos, pois, praticantes da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Tem pessoas que são apenas ouvintes, recebe, mas são inúteis como crentes. São inúteis. Que Deus tenha misericórdia de nós. Se eu apenas recebo, aprendo, conheço, mas não pratico, sou como o mar morto, sou inútil. Sabe qual é o primeiro campo missionário nosso? Sabe qual é o primeiro campo missionário nosso? O nosso coração. O meu coração. O seu coração. O nosso coração. Esse é o primeiro campo missionário. Queremos pregar para os outros quando eu mesmo é que estou precisando que alguém pregue realmente para mim. E muito, porque eu mesmo estou precisando mudar. Precisamos nos enxergar primeiro, para depois pregar para os outros. Olha o que está escrito em Mateus, capítulo de número 7. Mateus, capítulo de número 7, versículos de 3 a 5, fala assim: por que vês tu o argueiro no olho do teu irmão, porém não reparas na trave que está no teu próprio? Ou como dirás a teu irmão: deixa-me tirar o argueiro do teu olho, quando tens a trave no teu? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então verás claramente para tirar o argueiro do olho do teu irmão. Eu preciso me enxergar primeiro, meus irmãos. Quando eu não sei me enxergar a mim mesmo, eu não sei enxergar os outros também, não. Eu acho defeito em todo mundo. Vocês estão entendendo, amados? O que muitos chamam de maturidade, a Bíblia chama de mar morto. Não é maturidade coisa nenhuma. É infantilidade. É imaturidade, é meninice, é estupidez. Por isso que Jesus termina aqui falando: hipócritas, tira primeiro a trave do seu olho. Então eu preciso me enxergar primeiro, porque se eu não me enxergar, eu não vou amadurecer. Nunca. Eu não amadurecerei. Porque se eu não me enxergar, eu não vou entender aonde é que eu preciso e tenho que mudar. Deus nos salvou com propósito também. Não apenas de nos tirar da condenação, mas Ele tem um propósito. Temos uma função: salgar, conservar. Temos a missão, uma missão: dar frutos, ganhar almas para o Senhor. É servindo que crescemos, adquirimos experiências e amadurecemos. Eu vou fazer umas perguntas aqui para vocês,
para você e para mim. Antes de eu fazer essa pergunta para você, eu estou fazendo para mim. Eu já fiz para mim. Há quanto tempo você conhece Jesus? Há quanto tempo você frequenta cultos? Quantos seminários, palestras, cultos, estudos, acampamentos, retiros, aconselhamentos, etc., você já participou e já recebeu? Quantas vidas você tem alcançado para Deus depois de tudo o que já recebeu? Você tem dado frutos? Deixa eu fazer uma pergunta aqui. Você é dizimista? É? Você tem servido a Deus? Você amadureceu? Ou você virou um mar morto? Não é tempo de convertido, nem de batizado, nem idade, nem tamanho que identifica uma pessoa como sendo madura ou como tendo maturidade. Mas é o estilo de vida que ela leva. É o nosso estilo de vida que fala. Se nós somos pessoas amadurecidas no Senhor, ou se nós somos um mar morto. Existem pessoas que quanto mais adultos são, quanto mais tempo de crente, mais imaturos, infantis, bobos e muitas vezes ridículos são. Infelizmente. Isso é uma grande verdade. Vivem perdendo tempo, dinheiro e amizades porque ficam fixadas em coisas e situações que não vale a pena, que não edificam e não nos faz crescer, amadurecer. Eu sempre digo isso, vou tornar a falar. As redes sociais revelam o tempo todo o caráter e a imaturidade das pessoas. E os likes e comentários revelam os que são iguaizinhos. Eu não preciso nem entrar em detalhes nisso, não. Você já entendeu. As pessoas hoje são consideradas pelo número de seguidores. Tem não sei quantos milhões de seguidores. São famosas. Mas nós nos esquecemos de que lá em 1 João, primeira carta de João, capítulo 5, versículo 19, diz: sabemos que somos de Deus, mas que o mundo inteiro jaz no maligno. Quem você está seguindo? Mateus 7,13 fala assim: largo e espaçoso é o caminho que leva à perdição, e é uma multidão que vai por eles. Por isso que tem uma turma que tem milhões de seguidores. As pessoas tentam passar assuntos e temas para impressionar e tentar passar uma imagem daquilo que, na verdade, elas não são. É o mundo do engano, da farsa, da máscara. Muitos querem conhecer o reino de Deus e a paz de Cristo, mas com uma mente imatura, sem ter entendimento de nada. Lucas, capítulo 17, Evangelho de Lucas, capítulo 17, versículo de número 20, versículos 20 e 21. Lucas, capítulo 17, versículos 20 e 21. Fala assim: interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, Jesus lhes respondeu: não vem o reino de Deus com visível aparência.
nem dirão, ei-lo aqui, ou lá está, porque o reino de Deus está dentro de vós. Reino. Reino de Deus é governo de Deus. Precisa estar dentro de nós. Se eu não tenho dentro de mim o reino de Deus, como serei governado por ele? Se eu não tenho dentro de mim o príncipe da paz, como terei a paz de Jesus? Quando eu valorizo mais o mundo, o seu sistema e os seus valores, é porque eu não tenho o Evangelho, as boas novas, dentro de mim. Se eu não reconheço a minha real situação como pessoa, como mudarei o que precisa ser mudado? Não adianta fazer uma cirurgia de estômago para emagrecer se eu ainda não tenho a consciência de que eu preciso emagrecer. Porque eu vou fazer a cirurgia de estômago e daqui a pouco já estourei o estômago e já estou gordo de novo. Porque se não mudar aqui, não muda aqui. Vocês estão entendendo? Nós precisamos ter maturidade. E isso leva tempo. E isso exige muitas coisas de nós. O nosso esforço, a nossa atitude, a nossa aplicação, o nosso interesse. Se eu não trabalhar os princípios de Deus na minha vida, não será um retiro do encontro, nem do Moriá, que vai me amadurecer em 2 ou 3 dias de ministração. Vocês estão entendendo, meus irmãos? Não estou desmerecendo o encontro e nem o encontro Moriá. Eu estou dizendo que tem pessoas que pensam que a vida delas vai mudar ali, e não é. Ali ela vai tomar um choque. Ali ela vai ser confrontada. Mas a vida dela vai ser mudada se ela aplicar dentro na vida dela os princípios da palavra de Deus. Vou sofrer um choque de emoção por causa do confronto, do toque e da ministração. Mas se não houver uma aplicação diária, em pouco tempo vem a frustração. O imaturo vive entrando em pânico, em conflito, em pressão, em opressão, em depressão, dependendo da situação. Mas o que possui maturidade, diante da luta, da dificuldade, da adversidade, ele tem a consciência de que Deus está com ele e que Deus, Jesus, é a sua rocha firme e segura. Dependendo da pessoa com quem eu converso, aconselho, oro e mando mensagens, eu descubro que eu estou malhando em ferro frio. Vocês estão entendendo? No livro do profeta Oséias, capítulo 6, versículo 3, está escrito assim: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Não é um culto, não é uma oração, não é um retiro, não é uma unção que vai nos amadurecer. É conhecer, prosseguir em conhecer e aplicar na nossa vida. Que Deus tenha misericórdia de nós, que Ele nos ajude e que nós não sejamos um mar morto, mas que nós sejamos pessoas maduras que possam chegar à estatura do varão perfeito, Jesus. Que Deus abençoe a todos nós. Amém.